Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal @Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é o resumão do mercado da bola. Estou cumprindo o que eu prometi para vocês, que até voltar o Campeonato Brasileiro, irei fazer esse resumão do mercado da bola uma vez por semana. Bom, sem muita enrolação, já vou começar o resumão do mercado da bola do Santos. E essa semana a gente teve duas saídas do Santos acertadas. A primeira do Juan Seco, que foi emprestado para o Vasco com opção de compra ao término do empréstimo em dezembro desse ano. Se o Vasco gostar do Juan Seco e quiser comprar, irá pagar ao Santos 7,7 milhões de reais. Na questão do Juan Seco, ano passado eu tinha até uma expectativa, até peguei leve, já falei diversas vezes aqui, que eu peguei leve por ser o primeiro ano de profissional do jogador, primeiro ano no plantel principal do time, mas esse ano também não correspondeu e infelizmente foi muito mal, tá bom? É um jogador que não agregou em nada, nem fez sombra para o Marcos Leonardo. A minha preocupação com a saída do Juan Seco é que não temos ninguém para a função de 9 para substituir o Marcos Leonardo. A gente só pode usar o Lucas Barbosa de falso 9. Então o Santos fica sem substitutos para uma eventual saída ou suspensão ou lesão do Marcos Leonardo. Então assim, eu sou a favor do empréstimo com opção de venda para o Vasco. É um jogador que não correspondeu aqui, como eu falei, é um jogador que foi muito mal aqui no Santos, só que o único ponto que o Santos tem que se atentar é trazer um reserva para o Marcos Leonardo, um cara que incomode o Marcos Leonardo na função, um cara que brigue com o Marcos Leonardo pela titularidade. Agora, a segunda saída que foi anunciada ontem foi pelo Globo Esporte, onde o Zanocelo foi emprestado para o Fortaleza até o fim do ano, com opção de compra de 4 milhões de euros. Você convertendo para reais dá um pouco mais de 22 milhões. Lembrando que o Santos está pagando 11 milhões à Ferroviária, que foi dividida em 15 parcelas, pelo Zanocelo. Bom, o Zanocelo, gente, é o que eu falei, não acho um jogador tão bom, mas também não acho um jogador tão ruim. Eu falei na época que também eu não compraria o Zanocelo, não acho que vale a pena pagar 11 milhões. Eu defendi o Santos comprar o Bruno Oliveira ao invés de comprar o Zanocelo. Acho que seria uma aposta mais interessante. Seria uma peça mais fundamental para elenco. Não que o Bruno Oliveira fosse um cracaço, mas eu preferia ter ele no elenco do que o Zanocelo. Como eu estava falando do Zanocelo, são 79 jogos com a camisa do Santos e 5 gols. É um jogador que oscilou muito no Santos, não teve uma regularidade. Ele teve um crescimento na chegada do Carille, depois voltou a jogar mal com o Carille ainda no comando, e depois voltou a atuar bem no início da era Bustos aqui no Santos. Mas depois voltou a jogar mal. Como eu estava falando, é um jogador que oscila muito. Tem um bom chute de fora da área, ao mesmo tempo é um jogador que tem um bom lançamento, mas falta intensidade e falta poder na marcação, ainda mais um jogador que joga de segundo volante. Então, para concluir do Zanocelo, do lado financeiro, se o Fortaleza comprar, o Santos vai lucrar um pouco mais de 11 milhões, o que é muito bom. Agora, no lado técnico, não correspondeu. Foi uma furada essa contratação do Zanocelo. Agora, eu vou para as negociações que melaram essa semana. Outra notícia que foi apurada pelo Lucas Mussetti é que o Santos tentou o centroavante Júnior Santos e perdeu para o Botafogo. Na real, eu vi um pouco desse Júnior Santos ano passado. Converso diretamente com o Otton, que tem o canal chamado Fogo Vídeos, e perguntei para ele em questão do Júnior Santos. Ele odeia o Júnior Santos. E como eu confio bastante no Otton, que faz conteúdo em relação ao Botafogo, então eu acho que foi uma boa ele não ter vindo para o Santos. Tá bom? Então o Júnior Santos não vou me alongar muito. Não é um jogador que me enche os olhos, pelo que eu vi. Então vou ficar feliz do fato dele não ter vindo. Outro jogador que esfriou as negociações foi o Lucas Merola, que estava com as negociações avançadas, mas pelo jeito entrou outros clubes na parada. E pelo que eu entendi, o empresário quis fazer meio que um leilão em relação ao Lucas Merola. Por isso que as negociações pararam de avançar,
e esfriaram, ok? O Lucas Merola também, gente, eu acho que poderia ser um zagueiro tanto bom como uma aposta que virasse o Fábio Nogueira. Então, o Lucas Merola tem um grande destaque no Huracan da Argentina, mas como ele vem do futebol argentino, que o nível técnico é mais baixo, ele viria como uma aposta. Poderia tanto ser um zagueiraço, como poderia ser uma barca furada. Agora eu vou passar para o status de negociando. O Santos tenta a contratação do Dieguinho, do Goiás. Bom, esse jogador, gente, dificilmente virá para o Santos, porque o Goiás quer que pague a multa à vista. Se especulou no valor de 92 milhões. De verdade, Goiás, o cara é o Messi do Cerrado. Eu acho que se o Santos fizer uma proposta interessante para o Goiás, é capaz do jogador aceitar. Mas, vamos lá, sobre o Dieguinho. É um bom jogador, tem um ótimo controle de bola, tem uma boa visão de jogo, é polivalente. Quando eu digo que é polivalente, joga na lateral direita, joga de volante, joga de meia e de ponta direita. É um jogador que pode suprir várias carências. Seria legal e interessante ter um jogador com essas características. O Dieguinho é bom jogador, mas como eu falei no vídeo anterior sobre ele, é um jogador que nunca jogou em time grande, ok? Então ele pode ser um jogador bom para Goiás, Ponte Preta, Cuiabá. Será que no Santos vai corresponder? Como eu falei, o currículo dele tem clubes do Rio de Janeiro como Friburguense, Portuguesa do Rio, tem também o Boa Esporte de Minas. E o time de maior expressão que ele passou foi o Goiás. E com todo respeito, não dá para comparar o tamanho de Goiás com o Santos. Então será que ele vai corresponder com a camisa do Santos? Será que vale a pena pagar uma multa milionária em um jogador que você não sabe se vai dar certo? Eu não sei, eu não traria por esse valor. Acho um jogador interessante, já falei que acho, mas essa questão da dúvida de ser um jogador que nunca jogou em um time de grande expressão como o Santos, não valeria a pena trazer ele, ainda mais pelo valor que o Goiás está pedindo. Bom, outra negociação que estava bem encaminhada, mas pode melar, também é do lateral direito Blondel. Segundo Bruno Gilfrida do Globo Esporte, estava tudo acertado. O Santos iria pagar à vista 750 mil dólares, só que o Tigre, aos 45 do segundo tempo, como no ano passado, pediu os 2 milhões de dólares à vista. Então, se o Tigres não recuar, a negociação vai acabar melando. Bom, gente, para falar sobre isso, eu só tenho que falar uma coisa. É uma das poucas negociações que a gente não pode culpar o Santos. Que quem age na má fé, quem age no mau caratismo, é o time da Argentina. Porque pela segunda vez o Santos fica perto de contratar o jogador, o Santos se acerta com o jogador, encaminha a contratação e vai lá o Tigre no último momento e muda a forma de pagamento para liberar o jogador. Eu de verdade já critiquei muito aqui o Rueda, já critiquei Falcão, já critiquei o Odair, mas no caso Blondel, a culpa é totalmente do clube argentino, que sempre fica mudando a forma de pagamento no último momento. Beleza? Sobre o jogador, eu, Gabriel, adoraria que ele viesse. Por mais que ele viesse com essa dúvida, por mais que tivéssemos que dar tempo ao tempo para a adaptação do jogador. Mesmo que a gente precisasse ter essa paciência, eu vejo o Blondel acima do Natan, acima do João Lucas. Eu falei no vídeo que eu fiz sobre a negociação, eu falei, se acertar com o Blondel, coloca o João Lucas no banco, que não é uma peça totalmente descartável, e pega o Natan, e infelizmente pega e vê outro destino para ele, porque é um lateral que não agrega em nada, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. O Blondel realmente ajudaria o time do Santos, e realmente é um dos poucos casos que eu posso falar que a culpa não é do Santos, tá bom? Bom, gente, tá aí o resumão, mas antes de encerrar o vídeo eu queria fazer um desabafo. Tá difícil ser santista, tá difícil, cara. É complicado assim, até pra mim que gosta de fazer os vídeos pra vocês, conversar com vocês, porque eu trago a notícia de fontes confiáveis, eu dou a minha opinião, crio esperança, tento trazer otimismo pra você, mas é difícil, cara. A cada dia que passa, essa gestão
mostra o fracasso que é. O Santos faz mais de um mês que foi eliminado no Paulistão e não trouxe um reforço sequer. Para um time que tinha prometido 7, para um time que depois prometeu 5, agora prometeu 4. Sabe, não conseguiu trazer um mísero reforço. Sabe, é complicado, cara. Eu tento ser otimista, eu tento fazer aqui os vídeos no maior alto astral possível. Porque por mais que o Santos esteja mal, eu sempre acredito que no dia seguinte vamos ter um dia melhor. Mas essa gestão faz questão de acabar com nossa esperança e com nosso otimismo. Bom, gente, então o que sobra é torcer, cara. Torcer para o Santos, para a camisa pesar, como foi no ano de 2021 e de 2022, tá certo? Bom, tamo junto, até a próxima e sempre Santos.